Toda sua. Muito Tá, obrigado. muito obrigado, Rodine. Eu, infelizmente, enquanto estava falando, acabou caindo aqui minha conexão. E eu, de pronto, eu quero te agradecer, a ti e a toda a equipe do ICR, pela, por esse grande evento e por essa preocupação conosco aqui no Rio Grande do Sul. Todos sabem que a gente está num momento bem difícil. Eu, particularmente, estou hoje aqui em Curitiba, trabalhando e vou ficar até amanhã de manhã, porque tá bem difícil sair do Rio Grande do Sul e voltar para o Rio Grande do Sul. Só por vocês terem ideia, mais de 70% dos municípios foram destruídos, né, foram atingidos, em algumas dessas cidades 100% destruídas, e a gente está num momento bem desafiador que não se resolve as coisas, né? Chove, volta a chover, alaga de novo, só para vocês terem ideia, ontem voltou a chover em Porto Alegre e já inundou de novo a zona sul, né, da cidade. Então, infelizmente, é bastante desafiador para nós hoje manter uma rotina igual ao que nós tínhamos antes, né? Então, o nosso carinho por ti, Rodine, né, por todos vocês que estão participando aqui também, porque mais que nós tenhamos aqui um evento de altíssima qualidade em função dos professores, por trás de tudo isso tem a empatia e tem esse sentimento de solidariedade que muito é caro hoje para nós, muito importante, porque há famílias que realmente perderam tudo, só ficaram com as suas paredes, e aqui não tem mais classe social, né? Todos foram atingidos, e desde daquele aquele mais simples, como aquele também que tem boas condições financeiras. Então, a gente passa por uma situação que acha e acredita que vai se resolver daqui a uns 3, 4 anos, infelizmente. Sabendo que logo ali adiante, em setembro, há uma possibilidade que ocorra novamente enchente aqui no Rio Grande do Sul, é o terceiro, né? Nós começamos ano passado numa região só, em setembro, depois nós tivemos um repique em novembro e agora em maio. Então, foram 3 enchentes em menos de 8 meses, né? Então, isso realmente faz com que o nosso estado tenha que ter uma resiliência muito forte para a gente, né, se recompor e tocar nossa vida e nossa rotina de forma a mais adequada possível. Então, desculpe pelo tempo, Rodine, mas eu não precisava, tinha que dizer isso para ti, tinha que dizer ao ICR, principalmente a todos que estão participando deste grande congresso. Voltando, mesmo sabendo que isso é um congresso virtual, com grandes professores, com grandes nomes, por trás daqui tem esse sentimento, tem essa vontade da solidariedade. E que a gente possa, num futuro muito próximo, retribuir todo esse carinho e empatia. E resumir tudo isso, gratidão por tudo que estão fazendo por nós. Sendo assim, vamos iniciar, né? Então, compartilhei, só me dá um ok, Rudine, se está certo, está Sim, tudo certo perfeito, aí com a professor. apresentação. Ok. Então, tá. Então, o nosso desafio rapidamente hoje é falar sobre os algoritmos de reconstrução de imagem em TC, e é claro que aqui não é falar um pouco da prática, né, porque nós teríamos que ter um tempo um pouco maior, mas para vocês entenderem, né, o mundo, né, da reconstrução da imagem, que é algo que na tomografia ela está se apresentando, a gente tenha que ter alguns pontos, né, de estudo e de aprimoramento por todos aqueles que trabalham de uma forma direta ou indireta com a tomografia. Então, seja operadores, equipe de enfermagem, médicos, físicos, né, enfim, toda a gama, né, da multidisciplinariedade que a tomografia nos exige. A motivação com esses novos algoritmos e com essa história dos algoritmos de função que faz com que a gente tenha redução de dose, uma melhor produtividade, a possibilidade de a gente conseguir o alargamento da agenda, ela passa justamente por várias motivações, né? Uma motivação inicial, obviamente, é a otimização da dose de radiação, né? Algo que a gente vem
conversando, vem falando isso no tempo, mas aqui também vale a pena a gente descaracterizar um pouco a dose na tomografia. Até um tempo atrás a gente se preocupava realmente com a dose, né, do exame propriamente dito. Hoje nós nos preocupamos com o número de tomografias que a gente venha para realizar no tempo da nossa jornada aqui, né, nesse mundo, né, vamos dizer assim. Então, a tomografia, sim, comparado com outras modalidades, tem uma dose superior, principalmente em alguns exames em específicos, principalmente perfusionais e tudo mais, mas, obviamente, só em termos de comparação. Ela, propriamente dita, se nós formos comparar com a própria tomografia no passar do tempo, na história da tomografia, a gente percebe realmente uma redução drástica nos níveis de radiação. Então, aquela preocupação que nós tínhamos, não, porque a tomografia gera grandes doses de radiação e que isso pode gerar, né, grandes efeitos. É claro que a gente se preocupa ainda, e não estou tirando quem ainda trabalha com essa ideia, mas a gente tem que entender que há exames, há técnicas que a gente não pode reduzir tanto a radiação, porque a gente pode, então, perder o diagnóstico, né? E um exemplo clássico é a parte cerebral, né? Se a gente reduzir a dose de radiação a níveis tão baixos, a gente obviamente pode ter situações que não sejam detectados. Então, há partes anatômicas, há exames que a gente precisa sim que a dose seja um pouquinho mais elevada. Porém, essa dose ela tem que ser otimizada, né? Então, a gente tem que dar a dose certa na pessoa certa, na parte anatômica certa, né, para que a gente tenha um diagnóstico preciso. Então, dentro dessa motivação, o que os fabricantes, né, o que se trabalha hoje? É reduzir o máximo, ou melhor, otimizar o máximo o nível de radiação e deixar lá para os algoritmos de processamento e pós-processamento para que então se melhore, né, se aprimore a qualidade de imagem para que a partir daí se tenha um diagnóstico mais preciso. Então, a ideia de reduzir a dose, cuidado, vamos colocar um ponto de interrogação. O que a gente faz é otimizar a dose, né? Otimizando para o paciente, para a parte anatômica, para a espessura, para a densidade, para o número atômico, né? E é isso que a gente faz. Sabendo que para algumas partes, para alguns procedimentos, há necessidade de uma dose um pouco mais elevada para que a gente tenha um benefício líquido correto. Há necessidade de uma supressão de ruído na imagem reconstruída, então, como nós estamos adquirindo imagem com dose otimizada de radiação, então é natural que na tomografia nós tenhamos, então, ruído de imagem, né? E este ruído, ele muitas vezes ele é importante para que a gente não tenha perda da forma, da textura, né? E da morfologia da parte anatômica e da lesão, mas também esse ruído nos prejudica na resolução de contraste, que é diferenciar áreas adjacentes que tenham densidades muito próximas. Então, os novos reconstrutores, né, aí entra a inteligência artificial como o último a ser implementado pelos fabricantes, mas aí também a gente tem outros como reconstrução interativa, eles servem para que a gente possa suprimir esse ruído da imagem no pós-processamento, então a gente adquirir imagens com uma dose um pouco melhor, né, mais otimizadas, mas aí tem um grande desafio. Como retirar o ruído da imagem sem que se perca, né, a morfologia, a textura, né, e o contraste da imagem. Este, então, é o que faz com que esses novos algoritmos eles sejam considerados. E isso é tão importante que na prática, né, da reconstrução de vocês operadores, nós também como físicos, na parte da reconstrução, todos nós, a gente tem que ter um certo nível de cuidado, porque há necessidade agora, com essas novas tecnologias, nós olharmos não mais só para a performance do equipamento, mas olharmos também para a performance da imagem. Então, a gente muda também um pouco essa chave de conhecimento, de olhar o produto final. E esse é o grande desafio, porque exige um conhecimento muito forte de todos os parâmetros técnicos de aquisição, de reconstrução e pós-processamento. O fato de nós também termos equipamentos extremamente rápidos, porque hoje nós temos equipamentos de 320 canais, né? Em alguns fabricantes, em um fabricante, né? O que faz com que a gente tenha imagens, o que a gente tenha peixes piramidais, não mais pencil beam ou fan beam,
mas sim um feixe piramidal por uma quantidade muito grande de detectores. E isso faz com que a gente também tenha problemas de ampliação, não só de ampliações, mas problemas mesmo de distorções de imagens e de reconstrução fortemente. E o fato de nós também realizarmos exames cada vez mais rápidos faz com que a gente também tenha a produção de imagens mais ruidosas, o que faz com que o processamento, né, e o pós-processamento eles sejam mais efetivos nessa melhoria de qualidade. E agora, com a tomografia espectral, que é a capacidade de a gente realizar perfusão em tomografia de corpo inteiro, né, que é uma coisa que está em alta também, a possibilidade de a gente não olhar só para dupla energia, a gente escuta, tomografia de dupla energia. Não, agora nós estamos na época do espectral. Felizmente, né, o tempo é pequeno, não há como a possibilidade de falar sobre imagem espectral, fica aí uma sugestão, Rodine, para um próximo momento, de falar sobre imagem espectral. Então, a gente consegue escolher no pós-processamento as imagens que foram produzidas numa energia específica da radiação. Por exemplo, se eu coloco lá 100 kV na mesa de comando, eu tenho fótons lá de 0 a 100 keV sendo produzidos, né? É claro que a radiação de baixa energia nós vamos retirar, que isso aumenta a dose de radiação, mas os intervalos de energia, as outras energias até os 100 keV, já que eu selecionei 100 kV na mesa de comando, né? A gente no pós-processamento pode escolher quais foram as imagens que foram realizadas com 70 keV, quais foram as imagens realizadas, né, com 80 keV, 90 keV. E esse espectral faz com que a gente tenha possibilidade de fazer a decomposição de materiais e a partir daí a parte perfusional ela é muito forte, está chegando muito fortemente na tomografia computadorizada. Olhando os novos equipamentos, né, então vocês percebam, né, nós temos diferentes configurações. Aqui até vou colocar um marcador laser aqui para a gente seguir. Deixa eu só ver aqui, Rodine. Né? Então, o que que acontece? Nós temos aqui equipamentos, né, são de alta performance, que a gente chama de high-end, né? Então, a gente percebe equipamentos de 320 canais, 160 canais, 256 canais, né? Percebam que também o fabricante, ele parou de aumentar o número de canais. Hoje não é mais importante, ele não elege mais o aumento de número de canais como sendo um equipamento de alta performance. Houve uma parada, né, no desenvolvimento e no aumento de canais por parte do fabricante, e a partir daí eles se voltaram para a inteligência artificial, para a melhora de hardware e para o pós-processamento, então para a reconstrução. Mas a gente percebe rotações extremamente rápidas, né, de tubo, então hoje nós temos rotações aí por volta de 0,23, 0,21 segundos, então vocês imaginem isso aí girando. Nós temos equipamentos muito potentes, então se a gente olhar tanto o MA do equipamento, vamos olhar assim para o MA, né? Os MAs dos equipamentos de tomografia hoje de high-end estão muito próximos à hemodinâmica, então nós temos equipamento de 1.300 mA, 600 mA, 1.000 mA, né? Miliamperagem que nós só enxergávamos isso na hemodinâmica. Então, o equipamento de tomografia está cada vez mais potente, né? E consegue num curto espaço de varredura, num curto espaço de tempo, conseguir produzir projeções de imagens em toda a largura de varredura sem a perda de qualidade, mantendo do início ao fim. Imagine a gente fazendo uma tomografia de pescoço, né, cervical, melhor dizendo, aonde agora a gente pega, há uma necessidade de pegar até o canal, né, do ouvido, enfim, né, porque a gente quer ver a deglutição, né, porque isso também pode fazer um envolvimento, então a gente abre mais um pouco o nosso FOV, né, e ele vai até lá na T1 e T2, né, vocês imaginem a gente fazendo o pescoço dessa maneira, né, do canal até T1 e T2, que pega diferentes densidades, diferentes espessuras, e há a possibilidade de a gente ter perda de radiação, né, e por isso ter uma desuniformidade no final, né, chegando próximo a T1 e T2. Então, a gente precisa de equipamentos que nos dê alta resolução de imagem, sem que a gente perda, né, sem que a gente tenha que perder a qualidade de imagem em todos os cortes, né, tomográficos até T1 e T2. Então, isso fez com que os fabricantes deixassem os detectores de lado e começassem a enxergar, né, geradores, tubos de maior potência e detectores de melhor qualidade.
Lembrando que quando a gente fala em reconstrução de imagem, existe após a digitalização, então a gente tem um pré-processamento no equipamento. Então, naquela transformação pelo detector da radiação em informação, em sinal elétrico, já estão aplicados algoritmos de pré-processamento, onde há uma correção dos dados obtidos durante a detecção, porque a gente sabe que o detector não é reto, ele não é plano, ele é curvo, né? Então a gente tem problemas de uniformidade, e isso faz com que a gente tenha que todo dia fazer o air calibration lá no tomógrafo, né, fazer a calibração dos detectores para que a gente regule o ganho de cada detector, para que a gente não tenha aqueles artefatos somente em povos pequenos, como crânio circulares, né? Então, a gente já aplica nessa conversão, nessa digitalização da radiação em sinal, os algoritmos de pré-processamento para uniformização e correção dos ganhos de cada detector. Após essa aquisição, há uma fase de processamento, então a gente consegue, né, através dos filtros, dos algoritmos, dos kernéis, suavizar ou deixar mais duro a imagem, mais ruidosa, menos ruidosa, aplicando esses kernéis, esses algoritmos, né, de processamento, para que a gente possa, então, empregá-los de acordo com o tipo de diagnóstico que a gente quer que seja apresentado, e tudo isso aí é, então, operacionalizado dentro, né, dos níveis espaciais, e é isso, obviamente, pode também fazer com que a gente tenha alterações dos níveis de tons de cinza. E aí, na prática, todo este processo de pré-processamento, processamento e pós-processamento, tudo isso, né, pode ser entendido e que tem uma dependência direta com alguns parâmetros físicos. E toda vez que a gente processa a imagem, né, e reconstrói a imagem, nós podemos estar modificando o HU, né, que são as unidades, né, são os tons e cinzas, vamos dizer assim, de uma forma de balcão, né, mas também sem perder a ideia física, a gente pode perder o HU da imagem. E aí a gente vê que o HU, que são as unidades, né, em TC, ela tem uma dependência direta com a quilovoltagem, então isso é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente nas reconstruções. Então, toda vez que a gente faz uma imagem contrastada, ou a gente faz uma anjo TC com uso de contraste, é muito interessante, claro que a gente tem que considerar o tamanho do paciente, mas com a quilovoltagem que a gente vem utilizar na fase arterial, na fase venosa ou tardia, vamos pensar assim, quando a gente pensar num abdômen, e também na anjo, quando a gente vai fazer a varredura rápida, fina, né, em alta qualidade, que a gente utiliza sempre uma quilovoltagem menor que a quilovoltagem realizada na fase sem contraste. Por quê? Porque a gente sabe que o iodo, né, a gente sabe que o contraste que a gente injeta, ele é melhor visualizado em baixas quilovoltagens, e aqui a gente poderia abrir uma janela e falar fisicamente de tudo isso. Então, por exemplo, se eu faço lá um sem contraste do abdômen com 120 kV, é importante que a fase arterial, venosa, né, a gente consiga fazer com 100 kV para que o contraste ele estoure, para que ele fique melhor visualizado dentro de uma imagem tomográfica, porque o que tu quer é como na mamografia, né? Por que a gente utiliza baixas quilovoltagens na mamografia? Porque eu quero diferenciar microcalcificações do tecido fibroglandular. Então, para eu diferenciar uma micro que tem alta densidade do tecido onde que ela está imersa, que também tem alta densidade, que eu tenha contraste, eu tenho que utilizar baixa quilovoltagem. Então, essa ideia da mamografia tem que ser levada para a tomografia. Se eu faço um exame com contraste, é importante que as fases com contrastes sejam feitas com uma quilovoltagem baixa, em volta de 100, 110, depende do seu tomógrafo, para que o contraste, para que as regiões contrastadas sejam melhor visualizadas. Eu tenho uma dependência com o HU do filtro, que, né, o HU, desculpa, tem uma dependência com o filtro propriamente dito, então é o filtro Boltai que fica na saída. Então, problemas de reconstrução se dá quando, por exemplo, a gente vai fazer um exame pediátrico e eu uso o protocolo adulto e só reduzo os parâmetros. Isso é um erro muito grave dentro da tomografia. Se a gente entra na mesa de comando, a gente vai ver que tem um ambiente do adulto e tem um ambiente da pediatria, né? Eu não posso fazer um paciente pediátrico, eu faço a imagem, mas eu não faço a melhor imagem, que dá problema na reconstrução até. O que acontece na maioria dos operadores? A gente está lá o pediátrico deitado, a gente pega um protocolo adulto, reduz os parâmetros e faz o pediátrico. Não. A gente deveria estar entrando no ambiente pediátrico, porque o filtro da saída do tubo, ele é posicionado de acordo
né, com o tipo de paciente. Então, quando eu tenho lá o adulto, eu vou usar um filtro na saída do tipo borboleta que dê o FOV do tamanho do adulto. Se eu vou ter um paciente pediátrico e vou para o ambiente pediátrico, automaticamente um filtro da saída do tubo vai se posicionar de um tamanho menor para o FOV de um exame pediátrico. Então, esse é um erro que a gente vê na reconstrução, no processamento, na aquisição, gravíssimo, porque isso não é considerado. Os algoritmos, né, de processamento, como esses que eu vou mostrar para vocês, também são importantes. O FOV modifica o HU, como eu falei para vocês, e está diretamente relacionado com o filtro físico, o ball tie, o posicionamento do paciente. Então, esse é um grande erro de reconstrução que nós temos também, porque a gente não posiciona o paciente, ou melhor, posiciona correto o paciente, mas não a parte anatômica no isocentro do equipamento. Então, hoje, com a inteligência artificial em alguns equipamentos, o posicionamento no isocentro é feito através de uma câmera no teto, que posiciona por inteligência, identifica a parte anatômica da área de varredura e ele é posicionado no isocentro. E os artefatos, obviamente. Então, o grande desafio e supressão o grande desafio da reconstrução é retirar o ruído na imagem. E esse ruído é uma flutuação do número de HU, que podem ter o seu aumento ou a sua diminuição pela aquisição e pela reconstrução. Dentro da reconstrução, esses 3 parâmetros físicos, e dentro da aquisição, dentro desses 2, né, pontos fundamentais. Lembrando que os parâmetros de aquisição, se nós não adquirirmos de forma adequada, obviamente a gente não vai conseguir ter uma reconstrução. Então, há fatores primários, secundários e outros fatores que prejudicam a reconstrução. Então, desde o MA até o tipo de aquisição, sequencial, helical, os fatores secundários também, intervalo de reconstrução, os próprios algoritmos de processamento, DFOV, SFOV, colimação, e fatores como outros fatores que a gente não tem muitas vezes como resolver, que é o tamanho do paciente, o próprio movimento do paciente, a geometria, a qualidade dos meus detectores e, obviamente, o nosso treinamento do operador, né? Aqui os algoritmos de reconstrução, propriamente dito, então são aqueles depois do pós-processamento, que nós podemos escolher. Então, a gente pode suavizar a imagem utilizando algoritmos padrões de suavização ou de realce, como Sharp, né? Tudo com a finalidade de realçar as estruturas para que a gente tenha a possibilidade de uma melhor visualização das áreas de interesse. E importante que vocês tenham um entendimento que esses de processamento, não de pós-processamento, mas de processamento, né, na reconstrução do processamento, ele seja, então, considerado e que seja entendido por vocês. Alguns fabricantes são números, outros por parte anatômica. Então, esse conhecimento de vocês ela é fundamental para que a gente possa ter a melhoria, né, na nossa parte de reconstrução. Nos algoritmos de reconstrução propriamente dito, né, então a gente tem que, como falei para vocês, entender como é que esses algoritmos eles se comportam nas diferentes espessuras. Então, o mesmo filtro, por exemplo, aqui, um filtro 60 ou um filtro 40, ele se comporta de forma diferente por uma mesma varredura. Então, um filtro, isso para diferentes espessuras, né? Então, esse mesmo filtro em diferentes espessuras, ele pode gerar mais ou menos ruído. Então, isso é um ponto que você tem que ter um certo nível de cuidado, porque quanto menor a espessura de corte, mais ruído eu tenho, seja na aquisição, seja no pós-processamento, mesmo a gente aplicando o mesmo filtro, o mesmo algoritmo. Então, vocês têm a necessidade e a obrigação de entender a funcionalidade, né, e como que esses filtros eles geram em termos de ruído se vocês escolherem espessuras diferentes na minha reconstrução da imagem. O importante é aqui não é falar de cada filtro, mas vocês entenderem que para o mesmo filtro sendo aplicado em espessuras reconstruídas, em espessuras diferentes, vão gerar ruídos diferentes. Então, a necessidade desse conhecimento, a necessidade de vocês se aprimorarem e entenderem, né? E é fundamental para que vocês possam gerir uma imagem de melhor qualidade. Percebam que os próprios algoritmos de reconstrução, eles também modificam a resolução espacial.
E você tem que lembrar que resolução espacial está diretamente relacionado com a morfologia. Então, se eu modifico a resolução espacial, eu estou modificando a possibilidade de ver as interfaces, né? O formato, né? Os limites, melhor dizendo, da parte anatômica ou daquela região. Então, às vezes, a gente não consegue entender o ouvido, né? Ou vai fazer uma matoide e percebe que a resolução espacial não fica de forma adequada, e aí a gente também tem que entender que talvez a resolução espacial, mesmo ela sendo atacada pela espessura de corte, quanto menor a espessura de corte, melhor é a resolução espacial, mas que também um algoritmo mais brando pode estar modificando essa resolução. Então, a importância também de vocês entenderem que a resolução espacial, que é a capacidade de ver as formas, as margens de uma parte anatômica ou de uma lesão, ela é melhorada não só pela redução da espessura de corte ou da espessura, né, da reconstrução, mas também pelo filtro, né, pelo algoritmo, pelo kernel, né, que precisa estar alinhado e equilibrado com a espessura de corte para que se tenha sucesso, né, na visualização das margens, né, dessas partes anatômicas. E importantíssimo na reconstrução, a gente aí agora olhar, né, para a angioplastia das coronárias, que a gente quer adquirir um número grande de imagens num curto espaço de tempo, então numa varredura, né? Então a gente precisa ter um número grande de projeções e aumento dessas projeções pelo fato de o tubo estar girando em alta velocidade, faz com que a gente possa ter problema nas nossas reconstruções. E este é o motivo pelo qual, para que a gente dê a ideia de coração parado, há necessidade de, dependendo do tipo de equipamento e do número de canais, a gente, então, usar beta-bloqueadores para a gente chegar lá ao batimento de 55 a 60 batimentos. É claro que hoje, com equipamentos de 320 canais, em um giro do tubo, a gente consegue fazer o coração como um todo, né? E esse é o grande ponto interessante dessas novas tecnologias de high-end, porque em um giro tu consegue fazer o coração inteiro, né? E aí tu não tem mais a ideia helical, tu tem a ideia sequencial, porque tu está usando 320 detectores. Então é uma coisa interessante, porque a gente está acostumado com a tomografia que nós realizamos exames helicoidais, né? Então mesmo em movimento, né? Para dar ideia de espiral, então a gente faz um helical, mas com equipamentos de grande quantidade de canais, dependendo da parte anatômica, tu não tem mais uma sequência helicoidal, porque em um giro tu já faz a parte anatômica como um todo. Então, interessantíssimo isso, a gente está voltando à ideia sequencial com esses equipamentos de high-end. Aí, quando a gente vai falar em pós-processamento, né, a gente vai falar ainda, e aí a gente fala em reconstrução ainda, existem os reconstrutores iterativos, né, então a gente pode, como as imagens que estão aí em tela, a gente pode adquirir imagens com dose otimizada, então com muito ruído, e tirar na reconstrução, no pós, né, no processamento, o ruído através de uma reconstrução que é chamada de reconstrução iterativa, né? Então, infelizmente também a gente não tem muito tempo, nosso tempo está se esgotando, mas a gente vai comparando, né? Vai realizando iterativamente reconstruções, né? Então vai retirando este ruído da imagem, porque até um tempo atrás, historicamente, a gente só tirava ruído da imagem aumentando a dose de radiação, né? Hoje a gente tira pelos reconstrutores iterativos, e os reconstrutores iterativos, eles então eles têm lá uma imagem ou um nível de ruído padrão lá pré-setado no protocolo, e quando a gente adquire a imagem, o que se faz é uma comparação com essa imagem de referência ou esse nível de ruído de referência. E aí a gente vai reconstruindo iterativamente, então vai fazendo uma, duas, três, quatro, cinco reconstruções, a gente vai definindo o nível de ruído que a gente quer na imagem comparado à imagem de referência, e essas reconstruções iterativas elas vão acontecendo para que a imagem adquirida se aproxime daquela imagem de referência ou aquele nível de referência que vocês selecionaram, né, no protocolo. E aí, é claro, nós temos vários tipos de métodos de reconstrução iterativa,
né? Desde aqueles métodos que trabalham no domínio dos dados brutos, então no raw data, né? Então ele vai comparando com o nosso raw data, então ele tem lá uma imagem padrão ou um nível de ruído 10, padrão no com nosso 10 raw minutos. data. 10 10 minutos, minutos a irmão? mais. Ah, Você, Rodine? 10 minutos, Rodine? 5 minutos. Ah, tá. Então tá. Então, a gente tem esses métodos, né, que trabalham ou nos dados brutos ou no domínio da imagem já produzida, né? Então, a gente tem uma imagem produzida ou trabalha no raw data, um modelo mais, mais forte, né, que é o model based, que aí é um outro tipo de reconstrução, e o que a gente percebe agora, que está sendo apresentado por alguns fabricantes, é métodos independentes, como Clarity, que ele é híbrido e trabalha com model basic e outros procedimentos. A gente percebe, né, e essas novas reconstruções, elas há muito tempo elas vêm sendo apresentadas com diferentes nomes pelos fabricantes, e a gente tem aqui, né, hoje a entrada, né, da inteligência artificial. Então aqui a gente tem no quadro à direita vários reconstrutores baseados em inteligência artificial, e aqui, né, a reconstrução interativa, onde cada fabricante utiliza o seu nome e que tem, né, na reconstrução o nível de reconstrução, se é médio, alto ou baixo, na intervenção da imagem, o nível de ruído que é retirado e a redução de artefatos. Cada reconstrutor interativo, é importante vocês entenderem o que vocês têm em mãos, porque dependendo do que vocês têm, vocês podem ter uma melhor velocidade de reconstrução, ou melhor redução de ruído, ou até mesmo uma melhor redução de artefatos. Cada reconstrutor tem essa possibilidade. E agora, com esse advento da inteligência artificial, dois fabricantes em específico apresentam a inteligência artificial como também uma ferramenta útil para a redução, supressão do ruído, né, no sentido de comparação da imagem produzida com Big Data, com imagens produzidas lá em laboratório, e a partir daí fazendo comparações, né, por inteligência, e reduzindo e suprimindo sem a necessidade, então, dessa nossa intervenção direta. Só para vocês terem ideia, isso aqui foi uma imagem que eu adquiri um mês atrás, onde a gente consegue fazer a horta total com inteligência artificial, e a gente vê até aqui uma coronária, a gente conseguiu ver uma coronária aqui, ó, né? Então aqui foram utilizados 3 diferentes pitches com inteligência artificial, que a gente aproveitou então essa a combinação de diferentes camadas convolucionais da inteligência artificial para produzir uma imagem de aorta total, que é um grande desafio na área cardíaca, por exemplo, né? E a gente consegue fazer um TAVI, né, em alta velocidade, em 10 segundos, 11 segundos, com otimização de dose, por inteligência artificial a gente conseguir retirar e ter a supressão de ruído e ter uma qualidade de imagem altíssima como essa apresentada. Só para vocês terem ideia em termos de inteligência artificial, que é o que a gente precisa entender na reconstrução, ela tem como 9 pontos fundamentais: a redução do ruído, a supressão do ruído de forma adequada, apresentar uma imagem que a textura da imagem ela seja próximo à imagem de alta dose, então quando a gente tinha reconstrução FBT, então esse é um grande desafio, sem prejudicar, e aí não só prejudicando, mas melhorando o contraste da imagem, o que faz com que a gente aumente a detectabilidade de baixo contraste, tem que com isso a gente tenha perda da resolução espacial, né? E aí a gente tem que ter uma comparação, né, com sistemas híbridos de reconstrução interativa, e com isso vai aumentar, obviamente, o nosso fluxo de trabalho dentro da tomografia. Então, o desafio da inteligência artificial na reconstrução é que a gente consiga suprimir este ruído sem que a gente mude a textura e, por isso, o HU, né, da imagem, mantendo e melhorando o contraste e deixando com que as bordas elas se mantenham. Há várias mudanças e apresentações, né, dessas inteligências artificiais, né, que a gente chama de DLR, né, que é Deep Learning Reconstruction, né? Então os fabricantes estão agora focados nisso. Então percebo que a GE apresentou em 2021 um novo reconstrutor para que a gente tenha essa melhoria na reconstrução da imagem, a Canyon em 2021 com o ACE e agora a Philips em 2022 com Precise Image, né? Então os fabricantes eles vêm trabalhando com essas aplicações para que a gente mantenha uma imagem com alta qualidade de imagem
resolução e mantendo o contraste. Há fabricantes paralelos com tudo isso também sendo trabalhados, então não há necessidade hoje de a gente utilizar só desses reconstrutores dos fabricantes. Então, há dois fabricantes independentes que nos dão também um trabalho muito independente e adequado e fazem com que a gente tenha uma melhoria na qualidade da imagem, como está sendo apresentado aí. Hoje a gente consegue, em função disso, a parte de perfusão de multi-órgãos. Então, aquela ideia que a tomografia só teria tons de cinza, hoje a tomografia, sim, perfusional, com espectral e com inteligência artificial, consegue apresentar imagens perfusionais e volta hoje a mamografia a ser uma realidade na tomografia espectral. Então, a gente tem uma imagem mamográfica, né? Então, voltou a mamografia a ser pensada na tomografia e pensando que na reconstrução da imagem nós precisamos ter esses pontos, né, fundamentais. Né? O primeiro, nós temos que manter a resolução espacial e para que a gente mantenha a resolução espacial, a gente tem que adquirir em alta velocidade, ter uma grande quantidade de imagens e para isso seria muito interessante que a gente pudesse adquirir em pequenas espessuras de corte, mas sabendo que quanto menor a espessura de corte, maior é o ruído, né? E aí ele modifica este ruído, mas com essa velocidade e essa potencialidade e com a inteligência artificial, a gente consegue sim fazer com que a gente tenha uma ampliação anatômica mais adequada e que, entendendo esses pontos físicos, a gente consegue saber em que momento eles irão impactar nas minhas características das imagens finais e a partir daí a gente vai trabalhar com níveis diferentes de inteligência artificial, ou aplicar uma reconstrução suave, ou aplicar uma reconstrução média, standard ou strong, para que a gente então não tenha a perda, né, dessa qualidade de imagem. E por fim, que são os desafios das reconstruções hoje, é isso, né? E aqui a foto da Rose, que foi feita em 1973. Se a gente reduzir muito a dose de radiação, nós vamos ter tão poucos fótons de raio-x que não vão ser capazes de nós distinguirmos o que é ruído de fundo e o que é imagem. E aí nenhum reconstrutor vai conseguir entender o que é sinal e o que é ruído de fundo. E a partir daí, se tirar o ruído, vai tirar sinal. E tirando sinal, tira imagem. Então, existe um limite atual, e aí depende muito da qualidade do detector, que é justamente essa. Eu não posso reduzir a dose de radiação abaixo de um certo limite. Porque se eu reduzir abaixo desse limite, nenhum reconstrutor vai conseguir identificar o que é sinal, o que é ruído, né, de fundo. E a partir daí vão ter problemas na qualidade de imagem. E esse é o conhecimento que nós precisamos ter. Concluindo, esses novos reconstrutores fez com que a gente tenha a necessidade de conhecer todos os nossos parâmetros de aquisição, de processamento e pós-processamento. Há a necessidade de a gente mudar os nossos conceitos, né, em função desses novos detectores, e a partir daí a gente se aprimorar realmente na qualidade de imagem. Há necessidade de nós criarmos protocolos de alta velocidade, de alta aquisição, mas entender quais são os impactos na reconstrução da imagem. O Deep Learning, ele vem para nós termos essa facilidade de adquirirmos imagens em alta velocidade e alto ruído, e aí precisamos entender como é que esse deep learning, esse algoritmo de inteligência artificial está tirando ruído, e aí precisamos entender uma análise mais qualitativa da imagem, o que faz com que a gente tenha que ter uma mudança de perfil profissional, um treinamento de todas essas ferramentas e, obviamente, o impacto é na redução de dose, não tenho dúvida disso, mas que faz com que a gente tenha que ter operadores cada vez mais treinados e olhando principalmente para essas novas ferramentas. Aqui o meu agradecimento mais uma vez ao Rudine, à equipe do ICR, a todos vocês, por esse carinho, por essa empatia, né? Por tudo que vocês estão fazendo por nós. Mais uma vez eu repito, e aqui fica o nosso símbolo hoje no Rio Grande do Sul, que foi feito pelo Cobra, né? Que é um grande designer, né? Que todos nós conhecemos, conhecido no mundo inteiro, e que apresentou, né? Essa grande imagem aqui que resume muito para nós o que é resiliência e como que nós temos que cuidar do nosso Rio Grande do Sul, não só do nosso Rio Grande do Sul, mas do nosso todo o povo brasileiro. Então, mais uma vez, o meu agradecimento, né, eterno, Rudine, a ICR e a todos vocês,
e por esse momento tão ímpar e importante para todos nós.